Olá, eu sou Elaine Gomes Fiore, sou contadora de histórias e hoje eu vou contar mais uma história muito legal. Você gosta de artes? A história de hoje é sobre a criação da estátua de Davi por Michelangelo. É baseada num livro que é baseado em fatos reais que se chama Stone Giant, Gigante de Pedra, de Jane Sutcliffe. Eu tenho certeza que, assim como eu, você vai se encantar com essa história. Havia uma pedra gigante na cidade de Florença. Ela media aproximadamente 3 vezes o tamanho de uma pessoa. Estava lá por aproximadamente 40 anos. Era da cor creme, para ser mais exata, e de mármore, considerada uma encrenqueira, uma fazedora de problemas. Ninguém sabia o que fazer com ela. Mas não tinha sido assim desde o princípio. Os governantes, no começo, queriam transformar aquela pedra na estátua de Davi, aquele pastor da história bíblica que enfrentou o gigante guerreiro Golias e venceu. E eles consideravam que tanto Davi quanto Florença eram muito parecidos, porque ele, pequenininho, conseguiu vencer um gigante. E Florença, que fazia parte de uma pequena república, tinha que lutar constantemente contra reinos grandes e precisava vencer. Os governantes queriam que a população enxergasse que Deus iria protegê-los, assim como protegeu Davi contra o gigante Golias. Mas as coisas não aconteceram exatamente como esperado. No começo, alguns artistas tentaram trabalhar com aquela encrenqueira. Um deles fez um buraco no meio, no que seria o meio das pernas de Davi, mas ficou por aí mesmo. Um outro fez um buraco numa extremidade, ou talvez até o mesmo artista, mas eles deixaram a obra no meio e desapareceram. E foi assim que por anos aquela pedra gigante ficou no pátio de obras da catedral com um buraco no meio, descartada, recebendo chuva. Até que os governantes começaram a chamar outros artistas, até conhecidos. Chamaram, por exemplo, Leonardo da Vinci, que foi avaliar o trabalho, deu uma olhada naquela pedra gigante e disse: "No, grazie." Não, obrigado, não vou ficar com o trabalho. Mas existia um artista, Michelangelo Buonarroti, que era de Florença e que no momento estava em Roma, que ainda não tinha sido consultado. Ele tinha 26 anos, tinha nascido em Florença, crescido em Florença, portanto ele até conhecia essa pedra. Mas ele estava agora fazendo obras belíssimas em Roma, inclusive uma chamada Pietà, que hoje está na Basílica de São Pedro, em Roma, e que é admirada por tantos quantos a conhecem. Michelangelo era considerado um belo artista, porque ele era preocupado com detalhes, ele fazia obras muito bonitas com muitos detalhes. Então os amigos resolveram escrever para ele, para chamá-lo e ver aquela pedra, o que ele conseguiria fazer. Michelangelo veio, então ele começou a medir, tirou medidas, rodou ao redor da pedra, olhou aquele buraco e de repente ele enxergou o que os governantes tinham apenas imaginado, mas ele enxergou algo que ele não tinha ainda enxergado, mas ele viu dentro daquela pedra Davi esperando para ser esculpido e aceitou o desafio. Talvez os governantes nem acreditassem no sucesso dessa empreitada, mas eles talvez quisessem mesmo era se livrar daquela encrenca. E aí Michelangelo começou o seu trabalho. Michelangelo não queria que aquela população ficasse lá, de boca aberta, olhando ele trabalhar. Então, ele construiu um galpão e se colocou lá dentro com suas ferramentas, o martelo, o formão
E o arco, talvez ele tenha até se divertido pensando nessa sua conquista. Ele precisava esculpir um Davi, e Davi também teve a sua conquista, que era vencer o gigante Golias. Então Michelangelo até fez um poema sobre isto. Davi com estilingue e eu com o arco. Michelangelo. No começo, ele desenhou aquele que ele enxergava, o Davi. Depois ele começou a cavar em volta do seu desenho, tudo que fosse não Davi. Michelangelo era jovem e forte. Enquanto ele trabalhava, pedaços de mármore voavam pelos ares, alguns pequenos, outros bem maiores, no tamanho mesmo de um punho. E Michelangelo tinha que trabalhar com muito cuidado. Um errinho, apenas um deslize, e todo aquele trabalho seria posto a perder, porque o mármore poderia rachar. E da mesma forma que voava o mármore, voavam os comentários na cidade. Alguns acreditavam que a obra ficaria belíssima. Outros falavam: não vai dar certo, essa pedra estava muito desgastada, muito acabada. E o tempo foi passando, a única coisa que a população poderia ouvir era o barulho de Michelangelo trabalhando, que trabalhou incansavelmente, de manhã, de tarde e às vezes até muito tarde. Ele ia para casa para se trocar, para comer e para dormir. E às vezes, tão cansado, ele nem se trocava, dormia do jeito que tinha chegado e no dia seguinte já estava lá dentro do galpão. O tempo foi passando, no verão, às vezes aquele pó de mármore se misturava até com o suor do Michelangelo e formava uma espécie de lama. No inverno era possível se ouvir até a sua respiração, mas de repente começou a emergir de dentro daquela pedra algumas partes do Davi. E depois de 3 longos anos, Michelangelo colocou suas ferramentas de lado, deu uns passos para trás e viu a sua obra. O Davi que ele tinha imaginado lá estava. Mas agora ele precisava ser transportado e essa empreitada também não era nada fácil. Então foi necessário destruir o galpão, destruir o muro da catedral na qual ele estava sendo produzido. Foi necessário ainda fazer uma engenhoca para carregar a estátua, 4 dias e 40 homens, até que ela chegasse na praça na qual ela seria colocada em cima de um pedestal. Então, os moradores de Florença puderam ver aquela linda obra de arte. Eles haviam esperado por 40 longos anos. Acredito que as pessoas, ao verem Davi, devam ter ficado arrepiadas, extasiadas, porque ele era diferente de tudo que já tinha sido feito. Outros artistas já tinham feito Davi, mas era um Davi quietinho, pós-batalha, pequenininho. Esse Davi não. Ele trazia na mão direita uma pedra invisível. Na mão esquerda ele trazia um estilingue no ombro. Seus olhos pareciam fitar o inimigo, como para imaginar o momento de atacar. Suas veias e seus músculos pareciam vivos, as veias pareciam pulsar, é como se eles estivessem esperando o momento da vitória. Então, Florença tinha agora um gigante, o gigante Davi. A população aceitou aquela estátua como símbolo e eles perceberam que Michelangelo era realmente um gênio. E a estátua ficou lá. Só que o tempo foi passando e ela foi ficando desgastada, até que em algum momento percebeu-se que ela precisaria ser restaurada e não poderia mais ficar assim exposta ao tempo. Então ela foi carregada para um outro local, é a Galleria dell'Accademia, e lá está até hoje. No local no qual ela estava foi feita uma réplica da estátua de Davi, porque os habitantes já não aceitavam mais, nem os visitantes de Florença, não encontrar lá aquela bela obra de arte. 500 anos já se passaram dessa história e até hoje, tantos quantos comparecem à Galleria dell'Accademia amam e ficam emocionados
com aquela obra daquele gênio da arte. E eu tive a felicidade de ser uma dessas pessoas e posso dizer que causa um êxtase que não tem como a gente descrever. Então eu sugiro que, se você tiver oportunidade, vá a Florença e também confira esta obra de Michelangelo. E nos encontramos na próxima história.